sabe? A dor mais profunda, aquela que mais te machucou. Hoje, ela pode ser seu maior poder. Você pode usar dessa dor e aprender com ela. E nunca mais cair novamente. Nunca mais deixar com que você viva aquilo. Quantas situações a gente passa porque a gente se permite? Quantas vezes a gente culpa o outro que tem culpa, mas você se permitiu? Você permitiu passar por essa situação? O que você poderia ter feito diferente? O que você pode aprender com isso? Vamos transcender. Depois que eu mudo o significado daquilo, que é a ressignificação daquela dor, que tal agora pegar essa dor e fazer ela virar o meu maior poder? E quando há essa transcendência, você vai viver uma vida de gratidão, de amor e de perdão. Se eu não consigo perdoar, eu não consigo transcender. Eu não consigo dar um passo adiante. Então, como que você quer que a sua família, que o seu casamento seja melhor se você não consegue perdoar, se você não consegue agradecer, se você não consegue amar? Então, é preciso transcender, sentir esse sentimento de gratidão, de perdão e amor pelo outro, pelos erros que o outro cometeu, para que você consiga transcender e fazer dessa dor o seu maior poder. Qual é a sua dor? Quantas pessoas passam por situações tão difíceis, até mesmo de traição, e aí não conseguem, falam que perdoa da boca para fora, mas elas não transcendem, não mudam o significado. Primeiro é ressignificar, mudar o significado. Por que isso aconteceu? Será que meu cônjuge estava se sentindo amado o suficiente? Será que eu estava cuidando do meu relacionamento para que essa pessoa não tivesse olhos para outra pessoa? E aí você buscar um outro significado para o que aconteceu e não ficar culpando o outro, achando só que o outro fez isso com você, que o outro te machucou, e aí você fica só acusando o outro. Então é preciso aprender a perdoar, ressignificar essa dor para você transcender e fazer com que essa dor, com que essa ferida seja o seu maior poder. Aceitar a sua história. E existe uma necessidade do ser humano, que é a necessidade de estar sempre certo. Quantas vezes a gente não abre mão da nossa opinião, daquilo que a gente disse, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, e a gente não abre mão. E muitas discussões, especialmente no casamento, com o casal, é por conta disso. Ninguém quer abrir mão, eu tô com a razão e pronto, você tá errado. E por quê? Que a gente fica naquela, bate o pé e eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. As maiores discussões acontecem assim. Cada um acha que está certo. Por isso existe uma discussão no relacionamento. Porque cada um acha que está certo, está com a sua razão. E aí eles ficam ali brigando, discutindo. Fico discutindo porque eu quero ter a minha razão. Eu tenho direito, eu estou certo. E você sabe por quê que a gente fica com esse pensamento de que eu estou certa e pronto? E não abro mão? Porque a gente esquece de olhar para o outro, de ver que o outro também tem uma história diferente da minha, de ver que o outro pode sim ter um posicionamento diferente. E quem sabe ele também pode ter razão. Às vezes a gente tem que saber ouvir o outro e aprender a entender. Porque existe um processo. A gente nasce onde a gente tem os laços que são laços anteriores, que são laços que a gente logo tem de cara quando chega na vida. Pai, mãe, vó, avô, irmão, essas pessoas a gente não escolhe. Só que aí a gente constrói. A fase do construir são os nossos laços posteriores, aqueles laços em que a gente escolhe. Você escolhe a sua esposa, você escolhe o seu marido,
Então, são laços que você vai construir na sua vida, mas você já trouxe os seus laços anteriores. E aí tem os laços fraternos, que são aquelas pessoas que vão se agregar, inclusive a família do outro. A família do outro são os seus laços fraternos. E você vai ter que acolher. E cada um, veja, cada um tem uma família, tem uma história. E ao passo que eu não consigo enxergar o outro, que eu não consigo me posicionar e entender que o outro pode sim ter uma opinião diferente da minha e que em algum momento o outro também pode estar certo, eu não consigo sair dessa discussão, eu não consigo sair dessa crise no relacionamento, porque eu fico, não abro mão da minha posição e eu tô certo e pronto. Que tal, às vezes, reconhecer que o outro também pode estar certo, que o outro pode ter uma visão diferente da sua e tudo bem, você também tem o direito de errar. Todo ser humano tem o direito de errar. Você também tem o direito de estar errado no relacionamento. Então, por que não ouvir o outro? Por que não também acolher a posição do outro? E é isso, nem sempre a gente vai estar certo dentro de uma discussão, dentro de uma conversa, nem sempre a gente vai estar certo. Então, a gente tem que abrir mão e ter essa percepção da existência do outro e que o outro traz as suas histórias, o outro traz as suas experiências e ele pode sim ter uma opinião diferente e quem sabe também pode ter razão. E a gente tem que compreender por que essa outra pessoa está pensando diferente. Temos que ser mais curioso, suspender o nosso julgamento e ser mais curioso. Por que será que meu cônjuge tem uma opinião tão diferente assim de mim? Por que minha esposa pensa tão diferente? Eu sei que essa situação está certa e minha esposa pensa muito diferente de mim. Meu marido pensa muito diferente. Ao invés de você querer ter razão e entrar para um conflito, que tal suspender o seu julgamento e ser curioso? Por que será que o outro está pensando assim? O que leva essa pessoa a pensar tão diferente de mim? Que tal saber as razões dele pensar diferente, dela pensar diferente de você?